Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Organização Literatura e Outras Viagens. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Leov. Aqui eu, Eduardo, em Itajaí, junto com a minha amiga Kátia Nascimento, que daqui a pouquinho já vai falar com vocês. Então, bem-vindos, né, a mais essa nova temporada. Bem-vindos a essa nova temporada. Espero que vocês gostem, né, do conteúdo que a gente está produzindo para vocês. E, então, eu vou chamar a Kátia aqui para a gente começar, né, já conversa aí. Ela que está nesse calor, tomando chimarrão. Ela tem uns camarãozinhos ali na geladeira. Acho que a gente vai fazer uma moqueca depois, Kátia? Dá para ser? Então, eu tenho uns camarãozinhos ali, uns camarões na minha geladeira, que não são meus, hein, Eduardo? É meu, é para pescar. Puxa, não é nem para comer. Eu comprei para pescar e emprestei sua geladeira. Nem para comer. Então tá bom, Eduardo. Então, nós estamos na 4ª temporada, né, do podcast Leov, Literatura e Outras Viagens, e essa temporada a gente está falando do nosso projeto, do que passou na Lei Aldir Blanc, né, muito legal, e que se chama Casas Tombadas de Itajaí, né, é um livro de contos, Casas Tombadas de Itajaí. A gente já deu mais ou menos uma ideia no primeiro episódio, né, de como que está sendo produzir este livro, né? Então, agora, como a gente tinha prometido, a gente vai conversar com a Beatriz Moiana, a Bia, que é a fotógrafa do projeto, né, Eduardo? E a Bia agora está morando em Itajaí e está conhecendo também um pouco da cidade, que ela não conhecia direitinho, né, Bia? E aí, Bia? Fala aí para nós. Oi? Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Tudo bem. Muito bom ver vocês novamente. Muito feliz pelo convite. Acho que vai ser uma conversa bem bacana, porque o projeto já tem bastante história aí para contar. Vamos lá. Então, uma coisa interessante aqui em Itajaí, eu chegando aqui, a Bia também chega, todos nós, os três, chegando agora em Itajaí. A Kátia já está um pouco mais de tempo aí, mas você percebeu, Kátia, que as pessoas tratam a gente pelo... Não chega a ser apelido, mas por uma forma mais curta. Do brasileiro já é colocar tudo pequenininho, né? Camarãozinho, eu estou falandinho com ele, com ela. E aqui em Itajaí eu percebi que eu sou o Edu. Você conseguiu perceber? Não sei. Não, eu você não percebeu percebi. isso? Para Bia fica mais fácil, o nome dela já é... Na Beatriz, a pessoa chama de Bia. Para mim sempre foi Bia, né? Então, é muito engraçado. Esses dias eu fui no posto. Para você é mais fácil, né? Eu fui no posto de saúde e, né, passei um tempo lá e daqui a pouco já estava me chamando Edu. Vem aqui, Edu, Edu. No restaurante onde eu trabalho, a mesma coisa. Edu daqui, Edu de lá. Essa forma bem curta. É interessante que eu vi isso daí. Vocês não perceberam? Talvez que o nome de vocês, o da Bia, já é um mim, apelido, todo né? mundo chama de Kátia, inclusive, tem muita gente que me chama de Catita, né? Até aqui em Itajaí. Aqui em Itajaí as pessoas me chamam de Catita, eu não sei por quê, porque o pessoal em Curitiba me chamava de Catita, né? Alguns, né? E aí aqui também algumas pessoas me chamam de Catita, mas eu gosto de Kátia mesmo, eu não gosto muito de apelido. Os meus filhos eu nunca dei apelido para eles, sempre foi Júlia e Daniel. E a Bia, eu chamo de Bia, eu acho que porque antes de conhecer a Bia, eu conheci a mãe da Bia, né? Que já chamava a Bia de Bia. Então, acho que ficou a Bia. Já fui apresentada como Bia, não fui nem apresentada como Beatriz. Essa aqui é a Bia, minha filha. E daí quando a gente está brava com ela, a gente chama de Beatriz, né? Beatriz é meio pesado. Quando me chamam de Beatriz, opa, lá vem bomba, é sério, né? O negócio é sério. Bia, então vamos inteiro ainda. Vamos ver, conta para nós aí como é que tu está te sentindo fazendo essas fotografias. Então, eu estava aqui, né, antes de começar,
a gravar aqui com vocês, eu estava pensando, né, sobre esse projeto e tudo. Eu acredito que esse projeto, eu sinto esse projeto como uma reconexão com a fotografia, na verdade, porque meu primeiro contato com a fotografia foi lá no colégio, ainda eu tinha 10, 12 anos, ainda era laboratório fotográfico e tal, me apaixonei pela fotografia e fui indo, comprei minha primeira máquina em 2005, comecei a fotografar, fiz pós em fotografia e depois de um tempo eu me afastei um pouco da fotografia. Então eu estava aí há 2 anos sem fotografar praticamente, né? 2, 3 anos, né? É que eu não conto muito o período de 2020 porque passou e ninguém viu, né? Mas faz aí uns 3 anos mais ou menos que eu estava sem fotografar. E aí quando eu recebi o convite da Kátia foi uma surpresa, assim, porque a fotografia é uma grande paixão para mim, né? E foi um meio que eu falei, poxa, olha, um sinal do universo para eu me reconectar com essa arte, né? Eu sou atriz, sou cantora, sou arte-terapeuta, tenho a arte muito viva em mim, mas eu tinha deixado de lado um pouco a fotografia. Então, esse projeto... Eu lembro que quando eu conheci vocês, Bia, ainda a tua avó era viva, né? Tu estavas fazendo uma exposição de fotografias. Isso, foi uma exposição. Era uma exposição, tu tinhas feito de Marrocos. Isso mesmo, de Marrocos, isso mesmo. De Marrocos. Num café, né? A gente foi para a Europa, da Europa a gente foi para Marrocos, aí foram 5 dias em Marrocos, só que lá é tudo muito intenso, a cultura é muito intensa, é muito vivo, né? E aí desses 5 dias saiu uma exposição bem bacana que eu fiz em Curitiba, e realmente foi nessa época, acho que a gente se conheceu, né? E isso faz 11, 12 anos, eu acho. Eu já conhecia a tua mãe, né? Daí depois eu conheci vocês, os filhos da mãe. E esse projeto veio assim, né? Para mim foi muito tem sido, né? Muito gratificante, porque eu tô nessa reconexão e tô voltando a ver a minha paixão, né? Pela fotografia, tá me fazendo muito bem viver tudo isso e aproveitando, eu chegando em Itajaí, né, que eu vim de Curitiba agora, cheguei em junho de 2020, no meio da pandemia, tem sido uma forma de eu conhecer a cidade. Pois é, né? pois é. Porque são lá 18, 19 lugares para fotografar e eu tenho que andar na cidade inteira, e tenho que entrar e tenho que conhecer gente, então tem sido muito bom para mim, assim, sabe? Veio no momento certo e enriquecedor, assim. Bem bacana mesmo. E as casas, Bia? O que tu acha das casas? Eu tive numa com a Bia, Eduardo, não sei se eu te contei, que eu tive numa das casas, não, tive em 2 casas, na verdade, né? Mas uma, ela tá abandonada, segundo a Fundação Cultural, vai começar, eles vão começar a restaurar em abril, né, Bia? Aquela casa da Fundação Cultural lá, que é a Casa Burgard, né? Burgard. O Burgard. Ai, agora nunca me foge a palavra. Burgard, isso mesmo, é alemão, né? Eu estou com a listinha aqui para lembrar de tudo. Burgard. Então, seria a sede da Fundação Cultural ali, ela está desativada e eu entrei lá e ela está bem danificada, né, Bia? Tá. Tem muita casa que elas estão assim, né? Eu percebi que tem muita casa abandonada, é bem triste isso. Ontem até eu conversei um pouco contigo, né, Kátia? Eu olhando as fotos e cheguei a me emocionar, assim, com as fotos do... Deixa eu lembrar aqui. Ali onde é a Receita Federal, né? Não foi nem a Receita Federal, ali foi outra história. Foi na Casa Bauer, que é aquela de esquina ali perto do Itajaí Criativa. Sim, sim. Eu fiquei olhando as fotos que eu fiz ali, porque não tem como entrar, né? Sim. Tá bem abandonado, bem largado, assim. E aí... isso é uma construção bem da esquina? Que tá bem na frente do porto, Isso, sim. ali. Ali, sim. A casa tá bem abandonada e olhando as fotos, que uma coisa é você olhar na lente ali, né, na máquina, né, ali no visor da máquina, e quando você joga para a tela que amplia aquilo, que você vê mais detalhes, né?
Nossa, eu cheguei a me emocionar, assim, porque é muito triste, né? Você vê casas maravilhosas, são prédios lindos, e você vê tão destruído, né? Assim, tão lá abandonado mesmo, né? Então, eu fiquei meio chateada, assim, quando Então, eu vi, né? tanto é que a Denise estava falando para nós que não dava nem para entrar naquele prédio ali. Parece que eles foram ver, não sei se foi para alugar ou coisa assim. Não, porque é perigoso lá dentro, né? Mas eles estão restaurando, né? Eu não sei, esse eu não sei. Eu sei que esse e o Sociedade Sebastião Lucas são dois que não dá para entrar, assim, né? Que tá com risco de cair, então estão com estacas, né? Com madeira dentro, segurando, né? Dando sustentação. Ali, essas duas casas só conto de terror, né, Bia? Por fora a gente vê já é bem feio mesmo, bem feio. Tu imagina já, né? Um morcego saindo ali pela janela. Nesse projeto eu estou fazendo assim, eu decido, né? Que barulho foi esse? É o tá navio. fazendo barulho. É o barco, navio. É o navio. Então, para mim, eu tenho feito assim, eu chego na casa, eu defino, né? Hoje eu vou visitar essa. Daí eu entro na casa, eu tenho ficado em média 1 hora em cada casa, cada lugar. Eu sento, a primeira coisa que eu faço é parar dentro do lugar e ficar olhando. E aí eu começo a pensar assim, o que você vai me contar? Sim, eu quero legal. saber o que você tem para me dizer. E aí eu começo a olhar detalhes, assim, aí pego a máquina, tiro uma foto aqui, uma foto ali. E é muito engraçado, porque vem vindo um monte de sensação, de história, né? Essas casas, elas têm uma energia muito forte, é muito intenso, assim, né? E aí eu vou ficando, quando eu vejo, deu 1 hora e pouquinho, que eu tô lá dentro, né? E tem muita história. Nossa, eu fico com a cabeça cheia de ideias, sem ter conhecido ainda a história real, né? Porque quem está fazendo a pesquisa da história é a Júlia, né? Então, mesmo sem ter lido a história, assim, eu vejo que tem muito o que contar. Kátia, sobre histórias, então. Você comentou agora que essas duas casas, então, seria de terror. Fazendo esse paralelo aí, a gente conversou no último episódio, né, que conforme as suas histórias de suspense, a Bia faria umas fotografias nessa mesma... Como que é esse trabalho? Consegue explicar? Eu comecei a fazer os contos já há mais tempo, né? Em dezembro foi quando a gente ganhou mesmo o edital, porque não dá para perder tempo, a gente tem um prazo, né? Então, algumas eu já escrevi e estava esperando as fotos para incrementar, acrescentar coisas ou tirar coisas, né? Ou as informações da Júlia sobre as casas, né? Então, na fundação mesmo, eu já tinha feito o conto e tem uma parte do conto que fala da pessoa que fica dentro de um quarto e ela enxerga o rio, né? Então, quando a gente chegou lá, eu disse para a Bia, eu queria que tu tirasse uma foto da janela que aparecesse o rio, né? Então, foi o contrário, porque a ideia é que ela me mostre as fotos e eu tenha ideias de fazer os contos, entende? Mas, de qualquer forma, sim, está sendo legal, porque isso tudo se mistura, né? Uma coisa vai levando a outra. Porque também não pode ter muitas fotos no livro, né? Não vai poder ter muitas fotos no livro. E até eu acho assim, existe uma conexão, assim, né? Porque entre nós, né? Nós três, eu acho, eu, você e a Júlia, né? Muito forte, assim, como também a gente sempre se vê, a gente sempre se fala, né? Até aconteceu de um dos lugares que eu fui fotografar, que é o acervo, né? O arquivo lá, né? O arquivo público, né? A Casa Lins. Lembra? Eu fui fotografar a Casa Lins e fiz uma foto de um senhor e tal, assim. E mandei para a Kátia e falei, nossa, já estou tendo ideias de um conto assim. Ela falou, mas eu tenho um conto assim, só que em outra casa. Não nessa. Ela disse, então muda de casa. Muda de casa que vai dar certo. E a gente fica animado, né? Porque é um trabalho bem legal mesmo. Eu estou curtindo fazer. Eu estou adorando também, assim. E aí tem várias histórias, né? A gente entra nas casas, as que estão mais abandonadas, assim, que não tem alguém lá, né?
fica mais vago. Eu vou pela minha intuição, eu vou fotografando um detalhe ou outro e tal, mas tem algumas que estão funcionando. E daí as pessoas que me acompanham para mostrar a casa, acabam me falando um pouquinho, né, da história do lugar, o que acontecia, como que era, né? Então eu tive, por exemplo, no Palácio Marcos Conder, foi muito bacana. Eu cheguei em casa, falei para o meu filho, eu queria um desses em todos os museus, assim, porque eu tive o museu inteiro aberto só para mim, com uma pessoa responsável que estava diretamente falando para mim as coisas ali, o que funcionava, como que era. Não um estagiário de história, Bia? É um estagiário que se veste, de ele se veste assim. Isso. Só que ele não estava vestido, né? Porque ele se veste para receber as pessoas. Ele tem um personagem, né? Que ele conta. Era legal saber o nome dele, Bia, tu sabe? Eu esqueci. Acho que era Alex. Eu não lembro se era Alex. A gente vai descobrir para o próximo episódio a gente falar nele. Porque ele faz um trabalho bem bacana mesmo lá. A Evelise pode me informar. Eu vou ter que falar com ela na segunda, daí eu já peço para ela. Segunda-feira eu já tive lá, eu acho que uma vez a gente esteve levando a Sofia, né? Sim. E ele parece Charles Chaplin, assim, né? Vai ser muito bacana. Nossa, e assim, ele falava para mim assim, é muito legal ver você fotografando, porque eu começo a olhar para lugares que eu nunca olhei. Então, por exemplo, a gente desceu no porão, aí eu tirando foto do teto, que era um pedaço que tinha madeira, vigas e tal ali, e aí eu fazendo a foto, ele olhou e falou, nossa, eu nunca tinha olhado para esse teto, e olha como ele é bonito. Ele tá cheio de canos, né, de ar-condicionado, de estruturas, né, recentes, assim, para manter o lugar, mas por trás daquilo tem um teto lindo, né, de antigamente, assim. E aí foi muito bacana, assim, essa troca, sabe? Foi bem bacana. Tem sido um trabalho muito legal. E a gente também, Eduardo, a gente está pensando, porque o nosso projeto, ele foi selecionado, mas a gente não colocou lá nas coisas que a gente vai fazer o livro impresso, porque era pouco, na verdade, era pouco dinheiro para tudo que a gente queria fazer. Então, tinha que ter arquiteto, fotógrafo, produtor, o editor, né? Então, a gente pensou, não, então vamos fazer um livro digital, né? Mas, numa próxima oportunidade, a gente imprime os livros, né? O livro. Aí a Bia, essa semana, disse que a gente podia fazer uma exposição de fotografias, né? Aí eu disse, poxa, é bem legal fazer uma exposição, a fotografia e um conto, né? Talvez não o conto todo, mas isso é uma coisa que a gente pode fazer com as fotografias, né? Vai ficar bem legal. E tinha comentário essa semana também de gente, de repente, mais para frente, né? Uma segunda etapa disso, um mini doc. Sim, a gente pode fazer, né, um documentário, né, do podcast. A gente pode fazer pelo podcast, né? Legal. Sim, a gente pode ir na sequência. Tem muita coisa, né? Tem bastante coisa aí, né? Tem muita história, tem muito material, é muita coisa para dá para, nossa, ampliar bastante o projeto. Agora nós temos as pérolas também, né, Bia? Nós temos as pérolas. A gente vai começar. Aconteceu uma coisa bem interessante, Eduardo. Não sei se eu te contei isso. O que aconteceu? São 17 casas, Acho né? que não. 17 casas e 2 árvores. Na verdade, é uma figueira e 19 palmeiras. Né? Que são tombadas, né? E a figueira, ela ficava no pátio do Colégio São José. Daí nós fomos lá. E aí a moça disse que não sabia, que não sei o que, ia perguntar para alguém e tal. E daí, quando ela voltou, ela disse assim, olha, é o seguinte, a figueira foi tombada. E nós, sim, ela foi tombada. Não, ela foi tombada mesmo, ela caiu. Isso foi muito engraçado. Porque a figueira? Não, deve ter sido com chuva, não sei, alguma coisa. Não, e ela olhou pra gente assim, tipo, olha, ela foi tombada mesmo, mas já faz uns 10 anos. Isso mesmo. Sim, já foi tombada. Ela falou, mas o que vocês querem fotografar então? Porque ela já foi tombada. Aí não tem o que fotografar mais, né?
É que ela caiu, né, a figueira, né? Você sim, mas, né, foi. Foi tombada, né? Aí eu descobri coisa que eu não sabia, né? Provavelmente a Júlia, quer dizer, a Júlia sabe, eu falei para ela, ela disse, claro, mãe, isso vai... Tem um livro, o livro do tombo, é o livro do tombo, é onde fica registrado tudo que é tombado, né? Então, no próximo episódio, a Sim. Júlia vai falar sobre esse tombamento, o que é o tombamento e tal, né? Porque tu pensa no tombo... Mas daí não tem mais a árvore. Daí não tem mais árvore. não tem mais árvore. Não tem. Eu acho até bacana, Kátia, a gente falar aqui que, de repente, se alguém estudou naquela época que tinha, né, a árvore, Sim, se tem um uma foto, arquivo né? de foto dessa figueira que puder entrar em contato, eu acho bacana, assim, porque não tem nada. Eu achei num blog, mas uma única foto. Tem dos alunos, eu acho, embaixo da figueira, né? Exato. Isso. Então, para a gente postar aquela foto, a gente vai ter que pedir para ver quem é que tirou, né, a foto. Agora, com essa história da árvore que tombou, eu vou ter que escrever um conto sobre isso, né? Sobre a árvore que tombou. Ela vai ter que aparecer, porque, ora bolas, vamos ter que reavivar esta árvore. Meu Deus do céu. E com os dois significados aí da palavra tombar, né? Sim, literaturas e outras viagens, né? O tombar vai ter que ser outras viagens. O livro do tombo. Meu Deus, será que um monte de gente levou um tombo aí que tem que ficar no livro do tombo, né? Catalogaram os tipos de tombo, né? Eu descobri que muitas coisas podem ser tombadas. Não são só casas, pode ser objeto, árvore, sabe? A Júlia disse, mãe, senão as pessoas acabam com as coisas, né? Todas as coisas. É a história, né? É uma maneira de preservar, né? Então... Sim. Mas é bem legal. Eu estou bem animada e estou contente assim, com o trabalho das meninas também, da Bia e da Júlia. E a gente está num grupo mesmo, assim, trabalhando, né? Isso é bacana. Gosto de fazer coisas coletivo. Flui mais, né? Um ajudando o outro, dando ideia. Bem legal. Eu acho que a nosso símbolo para as casas tombadas podia ser uma figueira, né, Bia? Ia ser uma boa. Né? Uma figueira é uma boa. Até porque a figueira ela tem muito disso, né? A figueira ela tem essa coisa da união, né? De ficar todas as fotos que a gente vê de figueira tem gente embaixo da figueira, de proteção, de sombra, né, de abrigo, enfim, eu acho bacana. A figueira então, na minha terra, né? Na minha terra, lá no Rio Grande do Sul e na região que eu nasci. Na minha terra tem figueiras. Onde... Acho que não são sabiás que cantam nas figueiras, não. Mas na minha terra, a figueira é um símbolo também, né? Que nem Curitiba é araucária, Pelotas, Rio Grande é figueira, assim, tem aquelas figueiras enormes que vão de um lado do outro, assim, das calçadas, assim, das quadras, sabe? Elas são enormes, lindas, lindas. Tem 100 anos, mais de 100 anos, uma figueira daquela. Eu acho que essa figueira aí era, assim, centenária, né? Sim. Mas aqui Palmeiras também tem bastante, né? Palmeira. Tem bastante. Palmeiras tem. E foi difícil, viu? Essas palmeiras se esconderam da gente, viu? Pois é. Porque eu que não conhecia nada em Itajaí, peguei a rua José Gaal e fui reto. Fui de uma ponta a outra, quase saí da cidade, voltei. A rua inteira tem palmeira, gente. A rua inteira, uma atrás da outra tem palmeiras lindas, uma mais bonita que a outra. E na Joca Brandão também tem, na né? Verdade, mas aí eu descobri que não é na José Gaal, que é uma rua que corta a José Gaal. Que aí tem ali as palmeiras. São algumas palmeiras específicas. As que estão tombadas, então, são essas. As que estão tombadas, elas estão numa rua que cruza a José Gaal. Porque o que me explicaram foi que a José Gaal ia até essa rua, e aí eles tombaram e depois aumentaram a rua. E aí a rua passou, pelo menos foi isso que me explicaram. Você vê, né? Assim. Quanta coisa então, implica, né? Ela corta a José Gaal, e se você passa só na José Gaal, você vê um monte de palmeira e você não sabe qual que é, né? Você vai procurando, né? E essa é bem bonita, assim, são 19, eu acho, 18, 19 palmeiras todas juntas, enfileiradas numa rua que corta a José Gaal. Vou ter que ver como é que eu vou fazer esse conto são essas aí, 19... Né?
São as 19, então Isso, Palmeiras nessa rua específica. Ah. isso. Ali, Por que Kátia, eu elas não foram sei. Para mim, tombadas? Tem um pouco da eu história? não sei. Por que elas foram tombadas, eu não sei. Para não tirarem, Mas né? Mas ali tem muito banco, assim, sabe? Eu já fiquei. Para mim, quando eu sentei lá e falei, me contem a história, como eu faço em todos os cantos, né? Para mim, veio muito alguma coisa de encontro, de ponto de encontro, assim, sabe? Porque tem Sim. bancos lá, tem um espaço, assim, de Porque eu encontro acho que mesmo. se enforcar, não vai ter ninguém que vai se enforcar numa palmeira. Né? Não, vai ser meio difícil, porque elas são um pouquinho altas também, só se for igual os caras do Vai Ceará. cair de cima lá Que alguém. subia lá em cima. Alguém se joga de cima da palmeira. Ai, que horror, gente. Tem aqueles que pegam coco. Né? Meu Deus, se fosse para coqueiro onde a gente ainda está podia, indo? né? Se fosse Eu acho coqueiro, que... podia cair um pouco na cabeça, mas eu acho que palmeira vai ficar meio difícil, Eduardo. Cair um coco na palmeira. Pois é. Né? Desculpa aí. Ai. Mas olha, esse projeto tá dando bastante pano para manga, hein? Tá, tem muita E tu tá curtindo, legal. Eduardo, conhecer? Mas claro, né? Eu sempre entro em grupo de fotos antigas, né? Em Curitiba, quando eu morava, tinha, que até do radialista o José Ville, ele que organizava esse material todo. E aqui eu encontrei também um grupo Itajaí Antiga, então tem bastante coisa. Inclusive, eu vou mandar no grupo lá essa pergunta a respeito se alguém tem foto com a famosa figueira lá que é do Colégio São José, né? Então, é uma GRU que tem essa página no Facebook. Ele é escritor, ele era da Setorial de Literatura. Fala com ele. Olha que legal. Ele... Já temos mais... Não tenho certeza. Eu acho que ele é historiador. Volte e meia. Eu vejo também as fotos antigas, né? Podia ter perguntado também. Acho que eu vou fazer essa... não, mas esse que é o legal, né? Do grupo de trabalho, que cada um dá uma ideia. Na verdade, você, ouvinte, está ouvindo como funciona isso, né? Isso. Você que está acompanhando a gente está trabalhando junto com a gente agora, né? Como as ideias vêm, como que a gente vai organizar isso aí. Exato. Off, então, é justamente por isso que a gente resolveu fazer essa temporada falando do projeto, né? Que é para as pessoas conhecerem como é que é feito, né? Conhecer, porque depois, assim, a gente vai largar o livro digital, né? E aí algumas pessoas não vão ter interesse, né? É muito... As pessoas só se interessam por aquilo que elas querem, né? Que elas querem mesmo, né? Mas se alguém diz, é assim que se faz, é assim que está sendo e tal, pode ser que surja, né? Mais gente interessada, né? Gera uma curiosidadezinha. A gente quer que as pessoas leiam o livro, né? Que é mais Leiam os livros, se deliciem nos contos. Isso, né? Saiba um pouco mais da história de Itajaí, né? Para mim está sendo bem bacana, porque eu não conhecia quase nada, né? Da história de Itajaí. Sim. Né? Ali ontem eu fui ali na Receita Federal, né? Que é o Casa Malburg, eu não sei como é que fala esse nome, mas acho que é isso, né? Malburg. Na Casa Malburg, e o rapaz que me acompanhou me mostrou assim, você sobe, são 3 andares da casa, né? E aí você vai subindo, a casa é linda, aquelas portas enormes de madeira, o piso, nossa, fantástico, a escadaria maravilhosa, e daí quando você chega no último andar, é onde ficavam as masmorras. Então você passa por toda aquela riqueza para você chegar no último andar e ver, né? Lógico, hoje não funciona mais, graças a Deus, mas existem, você entra no lugar e você vê os espaços onde ficavam os escravos, as janelinhas pequenininhas, que eles tinham um pequeno acesso, né, para os rios, né? Até tem uma ou outra um pouco maior, mas enfim, onde eles ficavam mesmo era bem confinado, assim, né? Então você fica imaginando a história desse lugar, né? E o rapaz até me falou que tem muita gente que tem medo de trabalhar lá em cima, de ficar lá em cima, né? Sim. Por conta de fantasmas, assombrações. Tem muita história assim, né? Mas o que não rolou ali nessa casa, sim, né? É uma energia bem pesada, né? Mas é uma história. A cabecinha da Kátia começa a funcionar mais.
Mas essa é a nossa história, né? A história do Brasil, né? É só uma partezinha da história do E Brasil. é interessante a gente ver com isso, né, com essas construções aí, de repente 100 anos, um pouco mais, para a gente ver que é bem recente, né, essa questão da escravidão aqui no Brasil. Até porque o Brasil foi o último país a acabar oficialmente com a escravidão, claro que ainda permanece, sobretudo no norte, nordeste do país. Aqui no sul também, né, de volta e meia encontram pessoas trabalhando em qualquer análogo à escravidão, né, trabalho Situação de análogo. escravidão. É. Continua a mesma coisa, né? Eu fui Só em no Ouro papel. Preto uma vez. Uma vez eu fui em Ouro Preto antes da pandemia, julho de 2019. Fui a Ouro Preto com a minha mãe e lá a gente foi num restaurante que o restaurante foi montado na senzala, né? Então tem uma casa linda em cima, embaixo tem a senzala, e o restaurante maravilhoso e tal. E daí o garçom veio nos servir e ele falou pra gente, ele falou: antigamente aqui era a senzala, os escravos ficavam aqui embaixo e na casa de cima ficavam os senhores. Aí ele deu uma pausa, olhou e disse assim: não mudou muito ainda, né? Porque ele estava trabalhando ali embaixo e toda a parte de escritório ainda estava lá em cima, né? Então, assim, é tudo muito recente. Né? É muito recente. E aqui a gente sente algumas coisas assim, né? Dentro dessas histórias, né? Que a gente fica sabendo pelas casas, enfim. É muito intenso. Sim. E tu vê, lá em Pelotas, Rio Grande, ainda tem neto de escravo, bisneto de escravo, né? Ainda tem. Né? Tão recente que tem alguns ainda parentes tem. da parte do meu pai, alguns parentes, né, da parte do meu pai que eles vivem, são quilombolas, né, em Minas também. E tem algumas histórias de tataravó minha que foi escravizada também, acho que é da última geração ali. Tem várias coisas aí que Aqui em permeiam a nossa Balneário história. tem o quilombola, né? E, inclusive, a gente estudando essa questão de Itajaí, né, que tem uma comunidade negra muito forte aqui, né? Muitas casas foram construídas por eles também, né? Tem muita Sim, história. tem uma delas que agora não... A igreja, eu acho que foi. Foi construída pelo mestre Simeão, se eu não me engano. Se eu não estou enganada, agora eu já estou misturando as histórias das casas. Mas, se eu não me engano, é a história da igreja, aquela igrejinha lá, a primeira igrejinha lá no Marco Zero, sabe? Sei. Foi construída pelo mestre, ele era chamado de mestre Simeão, era um negro que foi escravizado. Porque a igrejinha, eu acho que é de 1800 e alguma coisa, agora não lembro mais, 1889. Um pouco mais de 100 anos aí. Eu não lembro também. Agora não estou sem o arquivo. Casa de 150 anos aí, né? Porque uma das primeiras coisas, né, que foram construídas foi a igreja. A casa, a igreja e o hotel. O hotel teve uma história legal também, hoje é o Rota do Mar, né? Hoje é o Rota do Mar, mas era o Hotel Brasil, lá no início. Que foi o primeiro, né? O primeiro hotel da cidade. E aquela rua se chamava Rua da Praia. Entendi. Ali a moça que me atendeu... Ela é paralela com a Beira Rio, isso. Ali a moça me contou que eles tiveram, ela recebeu, teve um historiador que foi lá, não lembro que pesquisa que, ela não lembrava, né, que pesquisa que ele estava fazendo, e que ele contou que ali se escondeu um alemão, e que foi uma história, assim, na época da guerra, né, ele se escondeu no hotel, e aí veio um monte de gente do porto buscar ele lá dentro do hotel, e foi um forfé, assim, e foi bem... Tem uma coisa que ela disse que aconteceu e entregaram lá, né, para ela uma carta, né, com todas as assinaturas de quem se hospedou lá na época, enfim, inclusive a história desse alemão que era fugitivo de guerra e se escondeu lá. Então tem muita coisa, né? Tem muita história. Eu estou ansiosa para ver a pesquisa da Júlia. Sim. A Júlia. E aqueles livros lá que a gente pegou para ela lá, ela ficou encantada com os livros, que é melhor do que qualquer coisa que ela já pesquisou. Que legal. Legal. E sobre a Segunda Guerra, tem algumas histórias, né? No começo, eu e a Kátia, a gente estava olhando, né, tentando buscar ideias para contos, enfim.
E a gente se deparou ali com a questão da Segunda Guerra e o pessoal ia procurar submarino ali na praia, né? Lembra disso, Kátia, que a gente viu? Sim. Né? Sim, e é porque o pessoal ficava lá olhando, ver se via É que muita gente foi para a guerra, tu vê? A gente está falando de guerra, né, gente? Parece mentira. A gente está falando de guerra. E daí, depois até descobriram um submarino que afundou ali mesmo, né? Um submarino alemão, aqui na costa mesmo de Itajaí. E daí virou meio que uma piada depois, né? Quando o cara ou a mulher queria trair o marido. Onde você estava? Ah, estava lá na praia tentando achar um submarino. Uma história assim. Isso dá um bom conto, hein, Eduardo? E a fulana, onde você está? Está procurando. Está procurando submarino lá na praia. Já podia, era a senha. Então tá, gurizada. Foi muito bom ter estado com vocês. Bia, muito obrigada. Tenho certeza que vai ficar muito bonito esse trabalho. Eu também, estou adorando. Eu que agradeço o convite. Então, daqui a pouco tem sido muito bom. Se Deus quiser, que venham mais, né, Bia? Que venham mais. Muitos. Mais projetinhos, né? Opa! Eduardo. É isso aí. Bia, como a gente te acha, Bia? Aí nas redes sociais, na blogosfera. No Instagram, como Beatriz Moiana. No Facebook, como Beatriz Moiana também. A Bia pode fazer uma propagandinha aí, Bia, do teu marketing aí, porque a Bia não é só fotógrafa, a Bia tem um monte de outras atividades. Fala aí. Na verdade, a fotografia, como eu disse, está vindo de volta, né? Estou reencontrando a fotografia. Eu trabalho com arte terapia, faço sessões terapêuticas online, usando a arte como ferramenta, é um trabalho bem bacana. Principalmente para criança, né, Bia? Para criança, muita coisa para criança, crianças com necessidades especiais, educação criativa, tudo isso eu trabalho lá no Instagram, né? E no Facebook também, né? Tanto na página do Facebook quanto no Instagram, no Beatriz Moiana. E aí vocês me acham lá, e por lá tem meus contatos, tem WhatsApp, tem e-mail, tem tudo que também consegue se conectar comigo. E tu, Eduardo, como é que a gente te acha? Olha, para me achar no Facebook, Eduardo Fabrício P, no Instagram é eu, Edu Fabrício, beleza? E Kátia, como a gente te encontra? Kátia Nascimento no Facebook, Kátia RS Nascimento no Instagram. E para procurar o podcast Leov, aí é facinho, @podcast Leov, Facebook ou no Instagram, e a gente consegue ter contato com vocês aí, nossos ouvintes. Espero que vocês estejam gostando, Vamos ver aí que tem mais para frente, temos mais conversas. Já surgiram novas ideias, né? Com certeza. Olha que legal conversar. Com certeza. Com certeza. A Bia, toda vez que eu falo com a Bia, eu já tenho outra ideia. Já. Eu sei que ela está louca para escrever, mas sou eu que vou escrever o conto. Desculpa aí. Eu já falei que eu vou pegar as fotos. O que não for usar de foto, acho que eu vou voltar. Eu tenho um blog que eu escrevia poesias também. Falei, eu vou pegar esse blog, eu vou voltar a escrever. Agora vou fazer uns contos poéticos aí sobre essas casas. Que ela escrever, eu vou usar. Mais uma. E temos mais uma escritora, então, saindo da casa. Ó. Sim, a Bia tem poesia em coletânea, a Bia tem. Sim. Olha que legal. Aí, Bia, vamos publicar. Vamos publicar mais, então. Né? Eita, Jair. Então tá, gente. Beleza, então. Vamos lá. Beijo para vocês. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau. Até mais. Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Apresentação, Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @podcastleov.